Agora, para o consumidor brasileiro, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira a redução do preço do gás de cozinha em 4,7%. Assim, o preço médio cobrado pela estatal nas distribuidoras cai de R$ 4,23 o quilo para R$ 4,03. A distribuição e a revenda respondem por 40% do custo para o consumidor. Em comparação, o ICMS representa 11,84% do valor do botijão de gás. Os impostos federais estão zerados. A última redução da Petrobras no preço do gás foi em abril desse ano, depois de 3 altas consecutivas desde julho de 2021. A gente comenta daqui a pouquinho essa informação. Antes, mais um convite para que você participe da nossa enquete. Dá tempo ainda? Se você ainda não votou, corra lá para o site da Jovem Pan, participe também. A pergunta de hoje é sobre a gestão da nova presidente do STF, a ministra Rosa Weber. Vamos ver como é que está a enquete por enquanto lá no site da Jovem Pan. Você acha que a ministra Rosa Weber terá uma boa atuação como presidente do STF? Pouco mais de 95% dos que participaram dizendo que não. Você pode votar também lá no site da Jovem Pan. Você, Guilherme Fiuza, em 2 minutos, Fiuza, que nos dias desse anúncio de hoje da Petrobras, o gás de cozinha vai cair de preço também, uma redução de mais de 4% já a partir de amanhã, Fiuza. Só uma rápida correção, não é uma boa notícia, né? É uma má notícia, porque redução de preços é má notícia, queda do desemprego é má notícia, crescimento econômico, apesar de toda a deterioração da pandemia, é má notícia. Então são tantas notícias ruins que resta comemorar a morte da rainha. Agora, só rapidamente para dizer o seguinte, eu acho estranho comemorarem a morte da rainha com esses argumentos, né, da nobreza, da opulência, do luxo, etc. e tal. Esses que estão condenando, eles vivem cercados de luxo. Eles vivem em restaurante caro, eles vivem no meio de rico, eles só pensam nisso. Eles não vivem na periferia, eles só vivem nas regiões abastadas, das capitais. Eles querem votar no Lula, que é rico e é o candidato dos ricos. Então eu digo o seguinte, esses regimes, essas doutrinas, socialista, esquerdista, comunista, são doutrinas estúpidas, mas elas trazem uma ideia de igualitária, que também é uma porcaria de ideia que nunca será executada a contento, mas dá um charme a essas almas penadas aí. Entende? Eles dizem, que bom que a rainha morreu, por quê? Porque eu sou um esquerdista, e esquerdista nessa má leitura quer dizer que se preocupa com o outro, que é sensível, que é consciente. Então arranquem essa condecoração dessas amebas, dessas almas penadas. Eles não têm doutrina igualitária nenhuma, nem que seja a estúpida. Eles não têm despojamento nenhum. Eles vivem no bem bom. A sua doutrina é viver no bem bom. É só isso, é só disso que se trata. Você, Schelp, em 2 minutos, que nos diz sobre a queda do preço do gás de cozinha? Bom, é uma ótima notícia, evidentemente. Não é nem preciso fazer muita ironia a respeito disso. A gente sabe que a questão dos combustíveis, né, a questão da energia é o que vem baixando principalmente as previsões aí de inflação para este ano. Ainda estão um pouco acima do teto da meta de inflação, mas já bem mais próximo do teto da meta de inflação do que previam as estimativas todas, né, inclusive as estimativas oficiais do governo. Quer dizer, ajudado aí por uma questão conjuntural, pelas medidas adotadas para reduzir, né, para estabelecer um teto para o ICMS, para o imposto sobre os combustíveis que é cobrado pelos estados, e por essa conjuntura internacional os preços dos combustíveis estão caindo e estão pressionando para baixo a inflação como um todo, já que em outros setores não tem caído tanto. Então, obviamente que é uma boa notícia para todos. Existe, então, a questão colocada pelo Roberto Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, que tem sempre essa visão bastante cautelosa, já que é do Banco Central um dos principais responsáveis aí por estabelecer esse controle inflacionário, por manejar a taxa de juros, e o Roberto Campos Neto diz que a inflação ainda não está controlada. Ele fala sobre esses dados positivos todos. Na semana passada ele falou sobre isso, os dados positivos da economia, e ele diz que o que preocupa para ele, que tem que estar com esse olhar justamente para o futuro, é ainda a incerteza em relação aos gastos públicos, né? Ele fala sobre a possibilidade de volta de impostos, né?
a dificuldade de encontrar como bancar o Auxílio Brasil com um valor mais alto, como vai ser financiado isso. Então, ele coloca essa questão que é fundamental para o ano que vem, inclusive para cumprir as promessas que todos os candidatos estão fazendo aí, de estabelecer um valor mais alto, esse valor mais alto para o Auxílio Brasil. E então o cobertor é curto, a gente já viu nos últimos meses aí cortes em outras áreas para conseguir bancar esse auxílio, como por exemplo corte nos medicamentos da farmácia popular, corte nos recursos para merenda, né, que estão há muitos anos sem atualização. Então, tudo isso deve ser levado em conta, e o Roberto Campos Neto faz esse alerta, necessidade de saber como pagar por tudo isso no ano que vem.